Joe Biden, há 4 anos, conseguiu a nomeação para os democratas e depois de derrotar Donald Trump, muito por via de se considerar que era a pessoa capaz de derrotar Trump, porque não era muito polarizador. Portanto, era uma figura que vinha de uma tradição democrata mais centrista. Ele teve uma longuíssima carreira política. Repara, ele foi para Washington como senador com 29 anos. Ele hoje tem 81. Portanto, são mais de 50 anos na primeira linha da política. É uma grande carreira contributiva. É uma grande carreira contributiva, com um papel importante no Senado, onde ele esteve sempre, não é? Até ir para vice-presidente de Barack Obama e também já na altura, como sendo uma forma de equilibrar a candidatura de Obama, de equilibrar a candidatura de Obama, que no início era visto como podendo ser um candidato muito à esquerda, digamos, entre os candidatos possíveis dos democratas. E Biden sempre como um candidato centrista, que ia buscar os votos dos eleitores, dos chamados eleitores independentes ou dos indecisos. E este aspecto eu acho que é um aspecto importante e que vai ser determinante nas próximas semanas e meses. Há muita ideia correta de que a América está polarizada e dividida em dois. É verdade até certo ponto. Vamos lá ver. Quando digo que é verdade até certo ponto, é verdade no sentido em que quer o Partido Democrata, quer o Partido Republicano, se cada um deles evoluiu numa determinada direção e se separaram muito, e os seus eleitores muitas vezes votam contra o outro, mais do que até de votar pelo seu candidato, ou entusiasmados pelo seu candidato, mas a verdade é que continua a haver uma parte da população americana que não adere fanaticamente a este mundo, que não faz parte daquele mundo das primárias. As primárias tendem a beneficiar os candidatos mais entrincheirados, digamos assim, e que mobilizam mais a base entrincheirada, mas depois as eleições, não direi que sejam decididas ao centro, como tradicionalmente se diz, às vezes um bocadinho equivocamente, mas são muito decididas, sobretudo nos estados que as decidem, por eleitores que umas vezes votam em candidatos democratas e outras vezes votam em candidatos republicanos, por muito estranho que isso possa parecer a algumas pessoas, ou outros, por simplesmente, que ficam em casa. Portanto, não estão suficientemente mobilizados para irem votar. O que nos Estados Unidos é muito relevante, porque se vota um dia de semana, uma terça-feira, porque, portanto, é necessário mobilizar-se para votar. Depois, porque há muitas políticas que, por vezes, não mobilizam o voto. E, por fim, porque uma boa parte da população vive com outras motivações. E, repara, as eleições não são só para o presidente. E a prova de que a polarização não é assim tão extremada como se diz, é que é possível um candidato presidencial ganhar num Estado e no mesmo dia ser eleito um governador de outra cor, de outro partido no mesmo Estado. Quer dizer que há uma parte dos eleitores que votaram para a presidência num candidato republicano, por hipótese, ou democrata, e votaram ao contrário para o governador local, ou para o senador, ou para o presidente da Câmara, ou até para o presidente do Conselho Escolar. Portanto, que eles votam ou para o xerife, ou para o procurador distrital. Eles fazem dezenas de votações no mesmo dia. Dezenas. Não é apenas a votação para presidente. Portanto, e estes, para conquistar estes eleitores que podem ser decisivos numa altura destas, Biden pareceu ser, até há pouco tempo, a aposta mais segura. E isso é que o levou a ser escolhido em 2020 e haver muitas pessoas que, não encontrando um óbvio candidato alternativo, fizeram aquilo. E essas pessoas estão no Partido Democrata e estão nos órgãos de informação, nos grandes órgãos de informação americanos, que até àquele debate tentaram esconder a evidência, esconder o óbvio. E o óbvio era, nós temos um candidato que não apenas é idoso, portanto é neste momento o presidente em funções mais idoso da história dos Estados Unidos, mas isso, enfim, numa sociedade... Foi de resto o mais idoso a candidatar-se.
Esteve a Foi ver há de resto pouco. também o mais idoso a candidatar-se. Candidatou-se com 78 anos. 78 anos, agora, enfim, já será batido por Donald Trump, que tem 3 anos de diferença, e portanto, como são 4 anos, ele será o mais idoso a candidatar-se, mas, independentemente disso, há o problema, nós hoje em dia sabemos que as pessoas vivem até mais tarde, e o facto de viverem até mais tarde e de haverem soluções de saúde, digamos assim, de tratamentos e de comportamentos e de estilo de vida que permite viver até muito mais tarde, sabemos também que no final da vida se perdem capacidades que não são apenas as capacidades físicas, atléticas, digamos assim, Mobilidade, flexibilidade, etc. flexibilidade, essas coisas todas, mas também capacidades mentais, portanto, capacidade de raciocínio, capacidade de discernimento, de velocidade, essas coisas todas. De decisão, que no caso do Presidente dos Estados Unidos conta muito. E decisão. Há uma coisa que é muito, muito perturbadora neste processo todo, que foi durante esta discussão pós-debate e pós-a prestação naquele debate, ter aparecido alguém, e repara, o debate foi à noite, ter aparecido alguém da Casa Branca, do gabinete de Joe Biden, a dizer que ele estava ótimo entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. O que é uma coisa quase fatal, não é? Portanto, dizer isto. Quer dizer, então o resto do tempo. E se houver uma emergência nuclear às 10 da noite? Em que condições é que ele está? Será que ele, de facto, tem chave do problema? Tem condições de resolver o problema que tem que ser resolvido em poucos minutos? A decisão de um presidente, no caso de uma emergência nuclear, exige uma decisão em poucos minutos. Portanto, entre o momento em que é dado o alarme e o momento em que tem que ser tomada a decisão, acho que no total são no máximo 20 minutos. Portanto, repara. Ora bem, todos nós sabemos, e enfim, que há pelo menos 2 problemas quando as pessoas avançam na idade. Uns têm a ver com, enfim, um conjunto de doenças, umas mais evidentes, outras menos evidentes. Aquelas mais conhecidas é o Alzheimer, é Parkinson, mas depois também há muitas formas de demência, portanto, e de perda de capacidade, que afetam muito, quer dizer, a vida, estes anos finais da vida, e que são doenças cada vez mais presentes, porque, entretanto, as outras das quais as pessoas morriam, portanto, começam a estar mais ausentes. É por isso que nós hoje, neste fim de semana, por exemplo, tínhamos aqui uma entrevista muito interessante sobre o cancro. Alguém dizia 1 em cada 2 pessoas vai ter cancro, 1 em cada 2 pessoas vai ter cancro porque se vive mais. Portanto, e da mesma forma que pode ter cancro porque se vive mais, também se tem este tipo de doenças do foro mental porque se vive mais. Portanto, porque há e aí tem havido mais dificuldade em conseguir encontrar os melhores tratamentos. As coisas vão melhorar, mas não vão melhorar para acabar com elas de uma vez por outras. E sabemos que, por exemplo, também não vamos ficar imortais. E não vamos, quer dizer, eu creio que não vamos ficar imortais. Há muitos trabalhos sobre isso, mas eu tenho muitas dúvidas que isso seja possível, porque a morte é uma forma de defesa da vida, por incrível que isso pareça, não é? Portanto, mas a morte é uma forma de defesa da vida. Portanto, nós estamos cá porque morremos, não haveria sucessão, evolução, essas coisas todas. E, portanto, nós temos essa situação e depois temos um outro problema, que eu diria que é quase da humanidade e de muitos regimes passados e presentes, que é o facto de haver muitas vezes uma dificuldade em abandonar o poder ou abandonar posições de liderança quando se chega a mais velho. Portanto, e nós falamos muitas vezes de gerontocracias em regimes que não são democráticos nem competitivos. Portanto, o exemplo clássico é a Rússia, a China, onde muito facilmente os líderes ficam até um momento coisa. Há outro exemplo clássico do qual habitualmente não falamos, mas que de alguma forma também é um regime, apesar de ter tomado algumas medidas para evitar que isso aconteça, é um regime de pessoas velhas, que é o Vaticano e a Igreja Católica. Nós estamos novamente com um Papa muito idoso. Portanto, assistimos todos ao que aconteceu com João Paulo II, vimos como Bento XVI preferiu não chegar a um ponto de imensa idade, mas aparentemente não vai ser essa a escolha do Papa Francisco, e isto são coisas muitas vezes que têm a ver com as pessoas, mas é uma situação
muito habitual, por exemplo, nas próprias empresas, saber qual é a altura em que se tem que dizer já não estás pronto para um cargo executivo, até porque muitas vezes as pessoas que estão à volta e que conheceram os líderes no seu momento mais glorioso, mais capaz, mais diferenciador, elas próprias ou estão ligadas, ou o seu próprio poder depende desse líder, o que acontece muito na política, mas também às vezes noutros mundos, que não são só o mundo da política, das empresas, também das organizações, dependem desse líder, mas por outro lado não veem quem possa fazer igual e portanto as coisas eternizam-se. E acho que era esse também uma parte do problema que havia nos Estados Unidos. Por um lado, um líder que porventura ele próprio não tinha consciência de degenerescência das suas capacidades, porque a própria degenerescência das capacidades, enfim, nós vamos talvez poder perceber isso melhor aqui, porque temos quem nos ajude hoje sobre essa matéria. A própria degenerescência das capacidades pode impedir a capacidade do próprio ter noção da sua menor capacidade, portanto, e por outro lado, eu estava por acaso a ler um texto hoje que tinha aspectos interessantes e outros que eu não estou tanto de acordo, mas alguém que dizia que tinha vivido com o pai, um jurista americano tinha vivido com o pai uma situação, ele dizia, o meu pai morreu com 94 anos, em que o próprio pai tinha consciência que tinha menos capacidades, mas não tinha a consciência total disso e, portanto, não queria abandonar coisas que sempre tinha feito. E quem viveu já com pessoas que chegaram a esta fase da vida, e eu próprio já vivi, portanto, tem noção que são situações muitas vezes muito difíceis, muito difíceis, com as quais se deve e pode lidar, e quando não há mecanismos obrigatórios de substituição, as coisas podem se tornar mais difíceis. Aqui, no caso na América, há um mecanismo, os presidentes não podem ser presidentes mais de 8 anos, mas podem ser mais de 4. E era o que estava em causa precisamente nesta altura. Já agora só um pequeno parênteses. Eu hoje vi um tweet muito engraçado, que alguém dizia, pela primeira vez desde 1976 que vamos ter uma eleição em que não está presente ou um Bush, ou um Clinton, ou um Biden. O que é extraordinário numa república, não é? Uhum. O que é extraordinário numa república, de facto. Porque entre, digamos, a dinastia maior é os Bush, que foram 20 anos de presença. O pai Bush, 12 anos, porque foi vice-presidente e depois presidente. O filho, 8 anos. A dinastia Clinton também é muito longa, não é? Portanto, embora a dinastia Clinton sabe-se que trabalhou nos bastidores, não é? Aliás, poder-se-á ter oposto a outra dinastia que poderá estar a começar, que são os Obama, porque os Clinton terão apoiado mas isso tem a ver com Kamala, não é? Não, mas uma coisa é a influência. Publicaram ontem um tweet. As dinastias, todas elas têm influência, não é? Sim. Portanto, qualquer uma dessas dinastias teve sempre influência na política americana, para não falar de uma outra dinastia que é uma coisa extraordinária, é uma coincidência e a história não se repete exatamente. Mas nós tivemos, eu já vou lá chegar, portanto, se calhar podemos passar já para aí, que é assim, nós tivemos uma situação que tem aspectos parecidos com a atual em 1968. Porquê que eu digo que tem aspectos parecidos com a atual? Primeiro, porque foi o último presidente em funções que decidiu não se recandidatar e decidiu não se recandidatar já depois do processo lançado. Presidente Johnson. Presidente Lyndon Johnson, 1968, ele tinha chegado a presidente por causa da morte de John Kennedy, mas enfim fez um período, tinha sido uma presidência curta, e depois decidiu não se candidatar. Antes dele só tinha havido um outro, enfim, em tempos recentes, tinha sido Harry Truman, que também tinha chegado a 1952. Até 52, ele foi eleito em 48, em 44 ele ainda foi no ticket de Roosevelt, só que depois Roosevelt morreu quase logo a seguir e portanto ele tinha feito na prática quase 2 mandatos inteiros. Não é o caso de Johnson, fez um mandato em 1 ano, pouco mais que isso. Portanto, são situações, apesar de tudo, um pouco diferentes. Só que Johnson saiu mais cedo. Ele, enfim, depois discute-se se ele saiu só por causa da guerra do Vietnã e dos problemas que ele estava a ter com a guerra do Vietnã, ou também por causa de
percepção de alguns problemas de saúde. Ele já tinha tido um ataque cardíaco, a tensão levava-o a voltar a fumar, a mulher estava sempre a pressioná-lo, tal, mas ele saiu em março, o que deu tempo a haver um processo de primárias normal. Qual é as outras duas coincidências que existem? Primeiro, é um período onde há muita tensão em alguns meios mais radicais. Portanto, em 1968, contestação que começou nas universidades, nos campos universitários, à Guerra do Vietnã. 2024, contestação nos campos universitários à situação no Médio Oriente, e na faixa de Gaza em particular, a levar muitos eleitores típicos dos democratas a entrarem em guerra, em ruptura com o seu próprio partido. Sendo que a convenção dos democratas é na mesma cidade. Outra coincidência também um bocado perturbadora, que vai ser Chicago. Não creio, no entanto, que vamos assistir a algo parecido ou remotamente parecido com o que se passou em 1968. No entanto, há mais duas coincidências curiosas. Primeira, há novamente um Bob Kennedy. Exatamente. Há novamente um Bob Kennedy no presente. Portanto, em 1968 era o irmão de John Kennedy, que depois acabou por ser assassinado e que seria, em princípio, ia ser o candidato, com a certeza, dos democratas. Ele é assassinado em Los Angeles, depois de vencer as primárias na Califórnia. E agora temos um filho dele, que também se chama Bob, também é Robert Kennedy, que é um dissidente dos democratas, está a candidatar-se como independente. Não creio que vai fazer grande diferença. Ele nem sei se vai conseguir estar presente nos estados todos como candidato, porque ele tem que arranjar forma de estar presente estado a estado e não tem estrutura, parece não estar a ter estrutura para isso. Bem, a outra coincidência tem a ver com o candidato dos democratas em 68 acabou por ser o vice-presidente, Wallace, e agora não sabemos se o candidato dos democratas não vai ser, não o vice-presidente, mas a vice-presidente. Mas é aí que as coisas se encaminham. Relativamente à sendo que o Wallace, na altura, perdeu. Perdeu e perdeu largo, sendo que, repara, havia a ideia em 64, a vitória dos democratas tinha sido tão esmagadora mesmo, que havia a ideia que se ia entrar num período de domínio democrata na política americana, semelhante ao que tinha havido durante os anos do New Deal e de Roosevelt, que durou de 32 a 52, quase praticamente 20 anos. Mas não aconteceu isso. Aconteceu muito por causa da guerra de Vietnã e desta sucessão de... Portanto, a desistência de Lyndon Johnson, a guerra de Vietnã, a desistência de Johnson, a morte de Robert Kennedy, a questão de outras questões que vieram a ser muito decisivas neste período, que é a questão dos direitos civis. Ora bem, agora temos um Wallace, temos outra, as coincidências são enormes. Por exemplo, em 1968, o candidato republicano era um repetente. Alguém que já se tinha candidato tinha perdido. Richard Nixon. Há muito poucos casos de candidatos que vão mais que uma vez e ganham sem ser à primeira. Portanto, é muito, muito, muito raro. Não me estou sequer a lembrar de outra situação dessas na história dos Estados Unidos. Portanto, parece haver muitas coincidências aqui. A história não se repete sempre, pode ser até muito, muito diferente. Agora, aquilo que eu não acho que o Partido Democrata, a presidência e o establishment mediático prestaram um péssimo serviço aos Estados Unidos pela forma como tentaram esconder tudo o que se passou. E não creio que seja bom aquilo que neste momento já estou a ver acontecer, que é uma espécie de colocar Joe Biden num altar pelos enormes serviços que ele prestou, designadamente ao desistir. Eu hoje já li um texto em que ele é comparado a George Washington, candidato fundador, que de facto também não quis candidatar-se novamente, e aí ele ganharia tranquilamente as eleições, mas há uma diferença muito importante. Essa decisão de George Washington é uma das decisões fundadoras dos Estados Unidos, no sentido dos Estados Unidos serem aquilo que hoje são.
porque os Estados Unidos tinham acabado de fazer uma revolução, essa revolução tinha sido conduzida na parte militar por George Washington, e aquilo que já tinha acontecido antes, designadamente no Reino Unido, era que o chefe militar acabava por ser o líder da República e depois transformava-se em ditador. Tinha acontecido com... Hã? O que é que ias dizer? Desculpa. Nada. Tinha acontecido durante a revolução que derrubou Carlos I no Reino Unido, e, portanto, havia esse risco. E a decisão de Washington é muito importante. Eu vou-me embora. De um lugar ao outro, isto é mesmo uma república. Isto é mesmo uma república. Pá, não é comparável o gesto de Joe Biden com este gesto, e aquilo que muitas pessoas discutem, e enfim, e teremos que ver o que é que a história vai dizer, há também outra coisa, comparam muito com Johnson. E Johnson tem, Lyndon Johnson, nós recordamos-lo muito por causa da guerra do Vietnã, mas Lyndon Johnson foi um dos presidentes que aprovou mais leis e transformou mais os Estados Unidos durante o seu período como presidente, apesar de ser só um mandato. As chamadas leis da grande sociedade, que são as leis daquilo que nos Estados Unidos é o Estado Social, não são só essas, jamais, mas são muitas, essas leis são aprovadas. Ele consegue aprovar praticamente tantas leis como Roosevelt, ou talvez mais nos primeiros 100 dias, porque ele vinha do Senado, era o chamado Master of the Senate, o senhor do Senado, controlava muito bem os meandros legislativos. Ele depois, de facto, perde-se na política externa, o Lyndon Johnson, mas ele consegue fazer isso e fazem uma transformação. Há quem compare esse período com os primeiros dois anos de Joe Biden, com a aprovação das leis, designadamente os trilhões, os milhões de milhões de dinheiro investido na recuperação do pós-Covid. Uhum. Mas o balanço disso está por fazer, até porque há muitas pessoas que também atribuem a inflação à quantidade de dinheiro que foi posta na economia nesse período. Portanto, agora, em relação ao futuro, e já falei muito do passado e das coincidências, em relação ao futuro, há aqui há uma primeira grande interrogação, que é: vai Kamala Harris ficar ou não sozinha no terreno? Isto é, vai ou não haver quem no Partido Democrata a desafie? E os sinais das primeiras horas ainda não permitem tirar uma conclusão. Porquê é que eu digo isto? Porque, de facto, ninguém avançou, e isso pode ser um primeiro sinal de que ela vai estar sozinha, mas, ao mesmo tempo, alguns pesos pesados do Partido Democrata ainda não a apoiaram. E pode ser um sinal de que eles estão nos bastidores a ver se arranjam outra solução. Aqui os mais importantes são Nancy Pelosi e Barack Obama. Exato. Até porque a declaração de Barack Obama vai muito no sentido de Barack Obama e Nancy Pelosi são ambos determinantes ao forçar a mão de Joe Biden, a obrigá-lo a sair do terreno, e aparentemente, apesar da proximidade entre Pelosi e Biden, que trabalharam muito tempo juntos no Congresso, e a proximidade a suposta proximidade entre Obama e Biden, que foi presidente e vice-presidente, poder dizer que eles seriam muito cúmplices, não parece ser isso que está a acontecer, e Biden terá saído muito magoado com ambos. Há notícias das últimas horas até a sugerir que Nancy Pelosi teria feito um ultimato, género: tens 3 semanas para sair, isto depois do debate, se não saíres a bem, sais a mal depois dessas 3 semanas. E ele acabou por decidir praticamente no fim deste prazo. Portanto, primeira questão, haverá alguém que avance ou não? Avançar agora é muito problemático quem quer que avance, porque não tem tempo, não há nenhuma figura nacional óbvia. Portanto, quando digo figura nacional, é com projeção nacional óbvia. Todas teriam que construir o seu retrato, o seu aparelho. Portanto, as campanhas nos Estados Unidos exigem muito dinheiro e não sendo Kamala Harris, é muito difícil ver como é que penso que são 90 milhões de dólares que estão no banco, digamos assim, da candidatura de Biden, apesar de, enfim, haver algumas discussões formais e legalistas sobre se ela poderia utilizar ou não esse dinheiro. Se qualquer outro seria mais difícil de utilizá-lo, montar uma estrutura de campanha
que também, enfim, é uma coisa gigantesca, nos estados todos, nos counties todos, em pouco por todo lado, mesmo com a máquina do Partido Democrata a funcionar, seria sempre complicado. Depois, a legitimação em primárias, que é a forma de permitir que os eleitores deem uma legitimidade democrática aos candidatos, já não havia tempo para isso, já não haverá tempo para isso. Portanto, mesmo primárias turbo, como às vezes se especula. Ou mini-primárias, como se falou. Ou mini-primárias, ou essas coisas todas, teria que ser tomada em convenção, e na convenção sempre com algo que porventura será um argumento de campanha de Donald Trump, que é, isso é uma manobra das elites e dos bastidores. Ele vai usar sempre isso contra o que vier a passar agora. É um problema para Kamala Harris, mas a Kamala Harris, apesar de tudo, é uma sucessora natural. Qualquer outro que viesse poderia surgir como uma manobra dos Clinton, ou uma manobra dos Obamas, ou uma manobra dessas famílias, como falava a Helena, que continuam muito a dominar o Partido Democrata. Portanto... E depois ainda há outro problema, que é quem é que ela escolhe para vice-presidente. Portanto, há vários nomes em cima da mesa, e se eu acho que para vice-presidente os nomes em cima da mesa têm lógica, no sentido de são nomes que lhe permitem entrar em setores que podem ser determinantes para a eleição, que é habitualmente o que se faz com os vice-presidentes. Portanto, ir buscar gente que, pela sua origem geográfica, vá ajudar a vencer os estados complicados, por exemplo, ou pela sua origem, digamos, étnica ou social, permite ir buscar partes do eleitorado significativos, só que o presidente em si tem que ser mais abrangente, não pode ser apenas um presidente. Quer dizer, a própria Kamala Harris, quando veio há 4 anos, foi um bocadinho para Biden ter uma mulher e uma mulher negra. Portanto, que lhe permitia reforçar a sua entrada em alguns setores do eleitorado. Agora, ter a ideia de que, por exemplo, ir buscar alguém do Midwest, por exemplo, onde são uma boa parte dos estados que podem cair para um lado ou para o outro, seria uma boa ideia como candidato principal. Eu acho que é problemático, porque não é um candidato nacional. Como vice-presidente será possível, mas aparentemente, para quem tem ambição, pode ser uma aposta complicada nesta altura do campeonato. Porque será sempre a solução de recurso, não é? Será sempre uma solução de recurso, temos vários nomes aí, e, portanto, a mais forte é uma senhora, e, portanto, 2 senhoras é capaz de ser difícil. Minnesota, já agora não sei qual é o estado. Portanto, Michigan, Gretchen Whitney. Michigan, exatamente, Michigan. É o nome mais falado. Depois há um outro nome possivelmente forte, que é da Pensilvânia. Josh Shapiro. Portanto, vamos ver o que é que sucede. Portanto, há muita coisa em aberto aqui até à convenção. Pode ter um problema, é que politicamente pode ser mais forte que ela. Ou seja, tendo em conta que ela foi tão apagada, não é? Sim, mas à partida são figuras que não são nacionais. Essa portanto, escolha também tem que ter isso em causa. Ou seja, ela não pode escolher um vice que seja mais do que ela. Que eu fui. Claro. Portanto, tendo em conta o padrão... Às vezes acontece casos em que há um vice fortíssimo, que muitas pessoas até dizem que depois era na prática o presidente. É o caso de George W. Bush, que tinha como vice Dick Cheney, e Dick Cheney era um trator autêntico, não é? Portanto, alguém com muita influência, sobretudo naquilo que foi decisivo naqueles anos políticos, que foi a política externa e a política de defesa. Às vezes acontece, não é? Às vezes pode acontecer. Não, e houve outros casos, enfim, há outros casos que nós podemos considerar que o vice-presidente era de facto muito forte. E outros em que nem se percebia como é que ele lá tinha chegado, e depois foram surpresas, que é o caso do Harry Truman. Enfim. Portanto, o padrão histórico, o tempo, a incerteza parecem jogar a favor de Donald Trump nesta altura, José Manuel, ou não? Olha, eu diria que sim, mas aquilo que vejo é que muitas pessoas estão a dizer que, vamos lá ver, a eleição vai se decidir muito, não apenas pela adesão ao candidato, mas pela rejeição do candidato. Portanto, e desse ponto de vista, o grau de rejeição de Kamala Harris dá-lhe um bocadinho de vantagem relativamente ao grau de rejeição de Donald Trump. E ela vai ter, e agora vai haver um mês onde só se vai falar dos democratas, não é? Portanto, aquilo que aconteceu na última semana, em que só se falou de Trump,
vai acontecer agora até a Convenção Democrata. Isso dá-lhe alguma vantagem e ela pode, eu creio que ela é mais difícil, por incrível que pareça, eu diria que ela à partida parece mais difícil de derrotar do que Joe Biden seria, por causa das circunstâncias em que Joe Biden estava. As sondagens neste momento não são fiáveis, temos que esperar um bocadinho para perceber melhor o que é que vai passar, sobretudo porque mais do que as sondagens nacionais, o que é determinante são as sondagens nos estados que decidem as eleições. Na Geórgia, no Arizona, em Pensilvânia, no Michigan, nesses estados onde a corrida está dividida, é que se pode vir a determinar isso.